Bom dia aqui a todas e todos novamente. Estamos aqui ao ar agora no segundo tema do programa Amanhã, o nosso Cidade Coletiva, que eu chamo dois golpes. O golpe do meio ambiente, que foi o projeto de lei, ainda há pouco nós discutimos, que é o 2159, agora 2024, e que estiveram aqui o professor João de Deus e a nossa militante Verônica Rodrigues, e agora entramos no outro golpe, né? O primeiro do meio ambiente, agora o golpe contra as ocupações e toda a luta pela moradia nesse país, no caso particular em Florianópolis. Nós estamos aqui com um tema importante, quer dizer, aqui para vocês que estão aqui chegando, que chama no PL, o outro é o PL da devastação, e esse é o PL da criminalização do projeto de lei 19461-2025 da vereadora Manuela Manu, né? que está em tramitação na Câmara neste momento, nesses dias. Houve um PL que foi apresentado agora na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, na segunda-feira passada. A vereadora Carla Aires pediu vistas e ela vai apresentar agora, na segunda-feira que vem, à tarde, às 2 horas da tarde, na Câmara Municipal de Florianópolis. E aí vai apresentar um parecer a Carla para dizer da inadmissibilidade, inconstitucionalidade e ilegalidade desse projeto de lei. Estamos convidando aqui o Daltro, né, que é Souza, né, porque é longo o nome dele, Daltro Caxias Souza, que ele é da Comuna Amarildo, isso é importante, e do Instituto Caeté, que estuda as questões de informação, né, que está hoje atuando nas comunidades. Bom dia, Daltro Souza. Bom dia, Lino. Bom dia, Lino. É muito bom estar aqui com você e fazer essa discussão sobre esse ato perverso que o PL comete mais uma vez aqui no estado de Santa Catarina, aqui na Prefeitura de Florianópolis. Bem, perfeito. E aí nós temos a nossa advogada popular do IGENTS, Instituto IGENTS, Luzia Cabreira, que, aliás, ela há muito tempo ela vem na defesa todas as comunidades de periferia, as comunidades vulneráveis, que sempre são sujeitas a despejo, tentando lutar por direito à moradia, como que é o direito constitucional, no artigo 6º. Então, aqui está a nossa Luzia Cabreira para nos ajudar a repensar um pouco esse projeto de lei. Bom dia, Luzia! Bom dia, Lino. Bom dia quem tá escutando a gente. É um prazer estar aqui contigo e muito obrigada pelo convite, né? É sempre bom a gente estar num espaço que a gente sabe que faz parte contribuindo com as lutas, né? Faz parte das lutas sociais. Perfeito. Então, só para dar uma introdução, então esse projeto de lei foi encaminhado na Câmara Municipal pela vereadora Manu, que era do Partido Novo, não sei se agora do PL, mas do Partido Novo, e ela coloca o seguinte, olha só, já de cara dispõe sobre a proibição de despesas que promovam e incentivem as invasões de propriedades e grupos terroristas no âmbito do município de Florianópolis e da outras providências. Os primeiros 2 artigos foram pelo relator, o vereador, não esqueci o nome dele agora, ele vetou os 2 primeiros artigos, mas aprovou o resto, porque os 2 artigos são já inconstitucionais, não pode, né? Por quê? Porque ela diz que deve impedir investimento do Estado, no caso da Prefeitura, né, retirar qualquer tipo de despesa ou custo. Só uma correção, Lino, desculpa, só uma correção. O Pastrana, ele se manifesta somente sobre o parágrafo 1º do artigo 2º, tá? Que vai falar da questão das empresas. Tá. Desculpe, então eu errei aqui. Então, pior ainda. Então, os 2 artigos primeiros estão colocados aqui por parte do Poder Executivo, das suas obrigações, que, aliás, se não pode gerar despesa, não pode cortar despesa. Então, aí tem um problema já constitucional que o Pastrana não se atentou. Depois tem outros artigos que vêm a seguir, que são de incentivos, chega ao ponto assim, de criminalizar o direito do cidadão, né, ter direito aos direitos civis, em modo geral. Essa população que invadiu para eles, né, são terroristas, estão vetados seus direitos como cidadãos. E aí tem toda que eu podia até explicar um pouco melhor aqui a nossa Luzia, né? Tem quais são os pontos que estão, vamos dizer, elas estão proibindo com base nesse projeto de lei. E, aliás, esse projeto de lei está muito junto com o Abril Amarelo, que foi aprovado meses atrás na Assembleia Legislativa,
que lá diz que o abril agora vai ser o mês da propriedade privada, em que se vai fazer várias mobilizações para mostrar para a cidadania que a propriedade privada tem que ser respeitada e criminalizar, olha só, e mobilizar e vigiar aqueles que ocuparam a propriedade privada. Que aí tem que armar o Estado com a Polícia Militar para reprimir. Então, lá no Abril Amarelo, não sei se tem uma coincidência, né, com esse projeto de lei aqui, que eu tenho notícias que também estão sendo aplicadas a outras câmaras municipais aqui em Santa Catarina, tá certo? Então, eu queria já começar, nós queria começar primeiro aqui, para já começar a abordar esse tema grave, que é um golpe aos processos de direito à moradia como um todo, né? Quem pode começar aí? Pode começar. Bom, Nino, eu vou começar trazendo algumas questões assim importantes para que a gente comece essa discussão. Em primeiro lugar, eu queria dizer, e espero que ela esteja assistindo, a vereadora Manu Vieira, de que promoção e incentivo, né, a um processo de ocupação, o incentivo, ele não vem das organizações políticas, ela vem da população, do povo, que já não aguenta mais assistir, né, a repetição histórica no estado de Santa Catarina da nulidade de políticas de habitação. A gente tem, no histórico de diversos processos, atos perpetrados tanto pela Polícia Militar quanto pelo Estado catarinense e pelo município, atos que são que beiram aos atos mais violentos que a gente possa ter. Eu me recordo de uma ocupação que ocorreu e que, inclusive, se consolidou e que, inclusive, hoje tem um grande papel no Oeste Catarinense, em que as crianças assistiam sem direito à água dentro da área, sem ter água para beber, assistiam à lavagem de cavalos pela Polícia Militar, de forma proposital. Então, a gente sabe que as políticas sempre foram no sentido de anular qualquer possibilidade dessas organizações, dessa população que está necessitando dessas áreas, né, de ter as condições mínimas. A gente tem casos aqui em que as pessoas têm dificuldade para beber água, para ter luz, mas além disso, para ter a condição de poder chegar num posto de saúde para receber atendimento. Então, o que a gente vê é todo um histórico que agora, né, está se transformando, né, em uma nova ferramenta. E qual é essa ferramenta? Isso, na realidade, Lino, é a institucionalização da tortura. É o que está sendo feito na Câmara de Vereadores a partir dessa PL da vereadora Manu Vieira. O que ela está fazendo é a institucionalização da tortura, que já existe há muito tempo dentro das lutas que a gente trava há muitos anos. Você, Lino, que já tem um histórico, quanto todos nós que estamos hoje correndo atrás para que a gente faça, pelo menos, né, venha impactar nesse embate que existe, que é de afastamento da população, que é de uso da especulação imobiliária e da gentrificação para afastar o manezinho de dentro da ilha de Florianópolis, o pescador que nasceu e cresceu aí dentro e que tem gerações, e que hoje está indo morar na Palhoça, que está indo morar em locais que são mais baratos em relação ao custo de vida, em consequência exatamente desse modelo e dessa política que está sendo constituída por quê? Tanto Abril Amarelo quanto essa PL, na necessidade de anular todas essas lutas, mas na necessidade de anular desde essas lutas até as ocupações espontâneas, ocupações que existem pelas necessidades de gente que vai para dentro de áreas que, inclusive, como você mesmo sabe, há um exemplo do que ocorre em Palhoça, a Beira Rio, por exemplo, que vive assistindo, né, a situação do rio encher, das pessoas ficarem com 1,5 metro de água, e do outro lado da rua, toda uma estrutura constituída para manutenção dos CEIPs. Só que aqueles CEIPs ali, aquela área antigamente, era a área da Coab que foi repassada para o empresariado. Então o que a gente está vendo, na realidade, é isso. É um modelo que vem para solucionar para esse empresariado, para a especulação imobiliária, que historicamente tem feito de tudo um pouco, inclusive aberrações como é o Balneário Camboriú, e aí o que eles vão fazer? Eles vão exatamente nos criminalizar e nos tornar como terroristas. Isso não é preocupação dos movimentos. Os movimentos vão continuar fazendo o que tem que fazer.
Os movimentos vão continuar ouvindo o lamento do povo catarinense que não tem onde morar. E vamos continuar dando essa solução. Sabemos que a bancada da oposição já está em cima, e sabemos que e peço aqui, né, que façam essa luta, porque essa luta é de suma importância para a manutenção não só das ocupações que já existem, não só das ocupações que hoje passam por situações de precarização em consequência de um modelo que mantém exatamente essa relação com essas PLs, com essa PL e com o Abril Amarelo. Então, o que eu quero dizer é isso. Vamos continuar lutando, vamos continuar ocupando e vamos continuar trazendo a solução verdadeira que a gente traz, que é trazer habitação para quem nos pede, porque não é incentivo, não somos nós que vamos lá, é um povo cansado de assistir um custo brutal de vida na ilha que ele construiu desde 1720, quando ela era a Ilha do Desterro e era o lugar dos degredados, dos que não deveriam existir no estado de Santa Catarina. E que no momento que houve soluções, inclusive a exemplo como o Iraski, que lapidou o erário público para entregar para o empresariado e tirou famílias que tinham historicamente a sua vida constituída ali, gerações, estamos falando de gerações, e agora estão fazendo a fase final, que é tirar o povo de Santa Catarina da ilha e botar só quem quer, com quem eles querem. E quem é que eles querem? É aquele tipo de empresário que está hoje ali em Balneário Camboriú, certo? Andando de Lamborghini em volta da quadra, mas sem poder entrar na água, porque se entrar na água, pega a virose que não existe, como a gente gosta de ver tantas vezes. Então, o que nós queremos dizer é isso. Nós vamos fazer a defesa do direito à habitação, independente do que venha. Mas queremos deixar claro isso. Essa luta tem que ser constituída pela bancada, e sabemos que a bancada já está aí de oposição lutando, e vamos juntos para fazer esse enfrentamento. Perfeito. Eu queria que a nossa Luzia agora pudesse explicar. A Luzia fez uma observação, Luzia, exatamente o que você está colocando, que é o parágrafo 2º do artigo 2º, né, o parágrafo 1º, e são as empresas. As empresas, aí não, porque se tiver problema com as empresas. Agora, o estranho, né, os primeiros 2 artigos diz respeito ao Poder Legislativo. Quer dizer, então o Poder Legislativo não foi retirado, porque ali ele está te cortando, ele está mexendo no erário, no orçamento do município. A rigor, não pode o vereador fazer isso. Né? Mas nesse caso pode. Se fosse para o contrário, para gerar despesa, para poder ter mais orçamento para a população pobre, não pode, porque o vereador não pode gerar despesa. Agora, ao contrário, olha só, pode, quer dizer, proibir que o Estado invista nessas áreas de ocupação em geral, que já são instaladas, tem várias aqui no Santa Catarina, áreas que já foram consolidadas, tem agora Araquari lá também, outras que já foram consolidadas ou estão no processo de litígio, no entanto, eles conseguem luz, água, em muitos casos, né? E há outros que já se consolidaram, que eram ocupações, hoje são, por exemplo, bairros, que é o caso do Monte Cristo. Então, observe bem, o Monte Cristo, então, estão todos criminalizados. Ainda que essa lei não atinja, que eu saiba, né, advogada, para trás. Eu não sei como é que faz os casos pretéritos, né? Isso aqui é daqui para frente. Então, eu queria que pudesse esclarecer um pouco esses pontos. Tá. Bom dia novamente, Lino. Engraçado, né? Porque todas as alterações que se tentou no PPA, aí não passa, né? De questão de orçamento e tal, quando é uma luta social, aí não passa. Mas daí eles vêm com essa ideia mirabolante, né? Isso é só mais um exemplo do avanço da direita, né? De uma direita rançosa, de uma direita de ataque, né, a todos os direitos sociais e as lutas dos movimentos sociais que vêm se expandindo no Brasil. E Santa Catarina, a gente sabe que é um polo muito forte da direita, né? E Florianópolis, capital, obviamente que a direita mostra muito mais para que veio, né, na destruição de direitos. Só queria dizer que tu esqueceu, mas eu também estou na assessoria da vereadora Ingrid, né, Satere Mauê, e só deixar registrado isso também, além da advocacia popular e da questão da luta por moradia, né. Esse projeto de lei, quando você começa a ver assim, que ele passou na Procuradoria, né,
com tantas irregularidades, com tantas inconstitucionalidades, realmente assim, a gente sabe que nós não temos maioria na Câmara, né? E que todos esses projetos da direita, se fosse um projeto do campo da esquerda, como tem vários, né? Mesmo que não tenha inconstitucionalidade, acaba sendo alegada a inconstitucionalidade. E um projeto desse naipe, repleto de inconstitucionalidade, ele consegue passar. Então, assim, a vereadora quer legislar sobre questões que não fazem parte da sua competência, né? Ela está invadindo a competência da União, ela está ferindo o Pacto Federativo, né? Em que os estados, os municípios têm as suas prerrogativas de legislar sobre determinados assuntos, né? E esse assunto cabe à União legislar e não ela, né? Ela fere pactos internacionais, né? Que o Brasil é signatário. Tá? Direito à moradia, ele está previsto no campo internacional, em diversos pactos. Eu posso fazer uma listagem aqui, né? Desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais e Culturais, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Convenção de Eliminação de todas as formas de discriminação e racismo, Convenção sobre os Direitos da Criança, né? Porque a gente não pode esquecer, ocupação tem criança, tem mulher, tem idoso, tem pessoas com deficiência, né? Então também fere a Convenção de Direitos da Criança, das pessoas com deficiência. Então ela fere todos os pactos internacionais, ela fere a Constituição Federal, que prevê o direito à moradia como um direito fundamental, né? Eu sempre digo, moradia é um dos principais direitos humanos. Tá previsto nesses pactos, não é à toa, porque dele decorre todas conseguir a gente usufruir e implementar outros direitos, né? Como educação, como saúde. Se você não tem moradia, você tem saúde, educação, você tem alimentação, você tem tudo isso prejudicado. Então, esse projeto de lei vem ferir tudo isso, né? Ele fere a questão do direito à defesa e do contraditório, tá? Aquele CIP ali, né? O que é aquilo? Né? Ela coloca ali que, inclusive, vai estar nos antecedentes criminais. Então, assim, desconhece o que é antecedente criminal, né? Não tem um processo penal, não tem uma sentença transitada em julgado, né? E ela quer colocar ali, através de um boletim de ocorrência, fazer uma lista do qual, inclusive, entre nos antecedentes criminais da pessoa, né? Só um pouquinho aqui. Então, ela ofende a liberdade de associação, né? Criminalizar movimentos sociais, tá? Ela fere direitos sociais fundamentais, tá? O mínimo existencial, né? Que é um princípio basilar do direito, tá? Porque se hoje o devedor ele não é todo o salário dele destinado à dívida, certo? É porque a gente tem princípios de um mínimo de subsistência. A pessoa precisa ter moradia, ter educação, ter alimentação, ter saúde, tá? Então ela fere esses princípios também, né? Então, assim, passou na Procuradoria, né? Passou, ainda não, na CCJ foram pedidos vistas, todos os vereadores pediram vistas, né? Então a gente espera aí muito mais debate, muito mais discussão sobre isso. A possibilidade de não passar somente nessas duas comissões, quer dizer, que foi na Procuradoria, na comissão na CCJ, e passaria também na do Trabalho, né? Mas sim em passar em todas as comissões, porque a gente está discutindo aí criança, adolescente e direitos humanos, a gente está discutindo aí direito das mulheres, né? Que são maioria nas ocupações, que são mães de família solo, tá? Que têm seus direitos totalmente violados, tá? A gente está falando de idosos, a gente está falando de pessoas com deficiência, né? Então, assim, a gente está falando de trabalho, né? Então, assim, ela tem que passar. Então, está sendo feito requerimentos para que passe em todas as comissões, né? E tentar barrar esse absurdo, né, desse projeto que é totalmente inconstitucional, mas somente a Câmara, pelo jeito, não vê a sua inconstitucionalidade, né? A princípio, isso, Lino.
Bom, então, como nós estamos chegando no final do programa, eu queria que você desse um arremate no nosso Daltro aqui, e você, em poucos minutos, 2 minutos, para fechar, né, o programa, porque é o seguinte, nós vamos ter que retomar isso aqui, esse programa, viu, Daltro? Depois de segunda-feira, porque segunda-feira que vem, aí eu queria que falasse sobre isso, como é que vai ser essa mobilização lá, né? Lá na Câmara, 2 da tarde, segunda-feira que vem, dia 9 de junho. Então, a gente vai ter que fazer um outro programa para a gente aprofundar mais essas várias implicações desse projeto de lei. Finalizando, então, nosso Daltro. Lino, dia 9, a gente está iniciando essa caminhada, iniciando essa luta contra essa PL, mas sempre no sentido também de fazer essa denúncia. Eu quero finalizar dizendo uma coisa para você. Uma semana atrás, eu estava num terminal aqui em Florianópolis e recebi um tapinha nas costas. Era uma família que eu conhecia da época dos Amarildos, desde lá de 2014. E o Miro veio falar comigo e disse assim, cara, eu quero falar para ti que eu tô desesperado. Eu tô desesperado porque eu tô aqui na cidade há algum tempo vendo uma situação em que eu vou ter que correr para fora. Eu tenho que sair para outras cidades. Por quê? Porque eu não tenho mais condições de ficar em Florianópolis. O que eu quero ressaltar é isso, Lino. Segunda-feira, dia 9, a gente precisa de todo mundo na Câmara de Vereadores, todos os movimentos de luta por habitação, todos os operadores políticos dessa cidade, todos os operadores políticos do entorno da Grande Florianópolis, que a gente sabe que isso aí vai ser replicado em outras prefeituras, certamente, para que a gente possa fazer uma unidade e fazer esse embate aqui. Precisamos estar juntos, precisamos estar coesos no sentido de fazer um ataque direto ao que está acontecendo, porque o que está acontecendo na realidade não é a criminalização dos movimentos sociais, só. É a criminalização do povo catarinense. O que está se dizendo aqui é que quem tem que estar em Floripa é milionário. Quem tem que estar em Floripa é gente muito rica. E o que a gente vai fazer é demonstrar que quem tem que estar aqui dentro é o manezinho da ilha. Que quem tem que estar aqui dentro é o povo trabalhador que mantém essa ilha de verdade. Tá? Então, por favor, todo mundo junto no dia 9, tá certo? A partir das 10 da manhã nós já vamos estar fazendo já os encontros lá na Câmara de Vereadores, todo mundo junto para essa luta, porque essa luta não é só pela habitação. Essa luta é para frear o fascismo em Santa Catarina. Tá na hora de a gente ir fazer unidade para ir enfrentar e acabar com o fascismo em Santa Catarina. Lino, te agradeço aqui, quero mandar o meu abraço para ti e mandar um abraço também para o Raul Fittipaldi, que é outro lutador que está sempre junto com a gente aí. Grande abraço, estamos juntos na luta sempre. Obrigado, Daltro. Daltro, que é da Instituto Caeté, para quem chegou agora há pouco, e da comunidade Amarildo. No caso, é o Daltro Souza. Aí, então, Luzia, fechando, Luzia, 1 minuto, para a gente. Vamos continuar ainda no próximo programa. Tá bom. Não, vou assumir as palavras do Daltro, convido todo mundo, né? Os movimentos sociais têm que estar sintonizados com esse projeto de lei, tá? Para a gente poder barrar ele, né? Só com a força dos movimentos, com a organização dos movimentos sociais e dos lutadores da luta por moradia e direitos humanos é que a gente pode, né, conseguir barrar esse projeto de lei, tá? Só um recadinho aqui, né, para que eles entendam, porque ela fala muito em invasão e ela está falando em ocupação, né, como se fossem as invasões, tá? E quem invade é a direita, quem invade é a burguesia nesse país, né? Quem invade são os grileiros na Amazônia, que invadem terras da União, que invadem terras indígenas, que destroem a natureza, que se utilizam dos recursos naturais, tá? Isso sim são invasões. Invasão é o que ocorreu no dia 8 de janeiro, que foi invadido o Congresso Nacional, que foi invadido o STF, isso sim são invasões. Tá? Agora, a luta do povo por ocupação, por terras improdutivas, que não cumpre a sua função social, que está também na Constituição Federal, isso é uma luta justa. É uma luta justa dos movimentos sociais e é uma luta justa dos lutadores de direitos humanos, principalmente pela luta de moradia em Santa Catarina, em Florianópolis. Era isso, obrigada pela oportunidade, Lino, e vamos continuar na luta.
Então, eu agradeço aqui imensamente. Esse espaço aqui fica de plantão, vamos dizer, certo? Nesses dois braços do golpe. O golpe lá da pele, da devastação, e o golpe aqui contra os movimentos sociais, o direito à moradia, um golpe no direito constitucional do artigo 6º. Agradeço imensamente o apoio da nossa Sofia, que está aqui de plantão, equipe técnica como um todo. Um abraço, certo? E talvez até a próxima quarta dos próximos programas. Né? Um abraço. Obrigado pela presença. Beijo para Sofia. Valeu. Firmes na luta. Tchau. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.